With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Cristiano, tudo bom? Meu nome é Diana, eu tenho 37 anos, sou de Goiânia, Goiás. Desde muito jovem eu tenho experiências que eu nunca soube explicar. Quando eu era adolescente, por volta dos 15 anos, 16 anos, eu pertencia a uma igreja evangélica que toda a minha família até hoje pertence. E eu era muito religiosa, extremamente religiosa, de modo que eu ia para a igreja quase de domingo a domingo, todos os dias praticamente, falhava um dia ou 2 dias. Eu era extremamente fervorosa com aquilo, seguia todos os dogmas religiosos. Isso é para vocês se situarem como é que era o meu jeito de ser. Às vezes eu levantava de madrugada para orar. Teve uma vez que eu levantei para orar e era de noite, era bem tarde, estava todo mundo já dormindo na minha casa. Eu tinha por volta dos 16 anos. E no meu quarto eu levantei, acendi a lâmpada, ficou tudo bem claro e eu ajoelhei para orar. Eu sempre orava ajoelhada. Fechei os olhos e comecei a orar. Só que de repente eu escutei dentro do meu quarto um barulho como se fosse de uma pessoa descendo do alto e caísse no chão com os 2 pés firmes no chão. Fizesse aquele baque, aquele tum, de uma pessoa caindo no chão, de pé, com os pés descalços. Eu assustei, mas eu não abri os olhos, porque eu tinha um pensamento para mim que quando se estivesse orando, não podia abrir os olhos por nada de fútil, assim, né? Se bem que isso não era fútil, mas era para ter uma prova de fé, assim, a Deus. Na minha cabeça isso faz o maior sentido. E aí eu não abri os olhos. E por alguns segundos não teve nenhum barulho mais dentro do quarto. Ficou um silêncio, alguns segundos. E de repente começou de novo o mesmo barulho. Não o mesmo, mas como se fossem pés descalços. Um pé firmando no chão com muita força. Como se fosse o calcanhar batendo no chão, descalço. E aquele som de pé assim, tum, andando. E o outro pé pisou numa sacola, como se fosse uma sacola plástica dessas de supermercado. E na hora que pisou, deu aquele barulho de sacola amassando, sacola plástica, aquele chiado, sabe? E aí é como se a coisa pisasse com o pé na sacola e arrastasse para frente e fizesse aquele barulho de sacola sendo arrastado no chão. E aí foi o outro pé batendo forte no chão, tum, e o outro arrastando a sacola, chá, vindo na minha direção. Tanto que o barulho ficava mais alto, quanto mais essa coisa se aproximava. E eu tremia o corpo inteiro, tremia tudo. E meus olhos, eu não conseguia manter eles firmes, fechados. Também eu não abri. Eu mantinha eles fechados, mas eu tremia até os olhos. Eu não sabia, eu nunca passei por isso na minha vida, de estar com tanto medo que os olhos ficavam fechados, mas assim, não conseguia fechar tanto e ficava tremendo. O corpo inteiro tremeu, o medo foi muito grande, eu não conseguia ficar
de joelhos direito, mas eu segurei na cama, na época eu estava de joelhos ao lado da minha cama, e segurei para eu não cair, de tanto tremor e tanto medo. E a coisa se aproximava mais de mim, aproximava, até que ficou tão perto de mim, eu sentia que estava na minha frente, e eu não abri os olhos. E eu sentia como se fosse uma coisa pequena, porque eu não sentia que fosse alta, porque eu sentia como eu estava de joelhos, eu ficava pequena também, claro. E eu sentia como se tivesse um rosto, uma cabeça na minha frente, assim, na frente do meu rosto. Eu sentia o corpo inteiro da coisa na minha frente, perto da minha pele, perto de mim. E eu sentia a temperatura. Não era quente, era um morno, eu não sei dizer, mas eu sentia aquela presença e a temperatura daquela presença na minha frente. E parou o barulho da pisada forte no chão e o barulho da sacola. Parou na minha frente, alto. E eu comecei na oração, pedir proteção de Deus, eu clamei a Deus, mas eu não abri os olhos. Eu estava morrendo de medo de abrir os olhos. E eu pedindo a Deus proteção, pedindo isso em pensamento, eu não abri a boca para falar. Até que eu realmente falei, não, eu vou abrir os olhos, Deus me guarda e tá expulso o que quer que seja aqui dentro, expulso em nome de Jesus. E abri os olhos e não tinha nada na minha frente, nem sacola, nem nada. E seja lá o que foi, se fosse uma pessoa, eu iria escutar a porta, eu iria escutar a pessoa levantando dali, na minha frente, ia ter pelo menos um ventinho da pessoa se levantando e saindo. E principalmente, ia ter o barulho da pessoa saindo, tirando o pé da sacola, pegando a sacola e saindo. Mas não teve nada disso. Simplesmente o que estava lá não estava mais. E com o tempo, assim, depois disso, eu comecei a sentir, sempre quando eu ajoelhava para orar, sozinha, né? Em qualquer lugar que eu fosse sozinha orar, eu sentia como se um dedo deslizasse na minha canela e na panturrilha, deslizasse suavemente na minha perna, e subia até o joelho e abaixava, descia de novo. Isso eu ajoelhada no chão, né? Então ele não subia assim para a coxa nem nada, era só até o joelho e voltava pela canela, voltava pela panturrilha. E fazia isso, subia e descia leve. E eu ficava com muito medo, mas eu não abria os olhos para expulsar, para ver o que era. Eu sempre ficava de olho fechado. Isso aconteceu várias vezes, tipo umas 5, 6, 7 vezes. Até que uma dada vez que eu estava sozinha orando no meu quarto, eu senti novamente esse dedo, essa coisa na minha pele, subindo e descendo. E aí eu fiquei com muito medo, deu um certo tremor em mim. E aí eu pedi a proteção de Deus em pensamento, né, na oração silenciosa que eu fazia, e eu comecei a expulsar aquilo. Expulsava isso, só que mentalmente. Eu sempre acreditei que era a energia do pensamento, a força do pensamento, que se Deus está ouvindo o meu pensamento, então tá tudo certo. E eu comecei a expulsar essa coisa no nome de Jesus e tal. E na mesma hora que eu fiz isso, na mesma hora sumiu, como se tirasse com a mão, assim, sumiu. E nunca mais voltou. E eu tinha uma amiga naquela época que era da igreja também, e ela era tipo eu, ia muito na igreja, enfim. Ela já orou comigo algumas vezes e eu comentei isso com ela. E ela relatou para mim assim, olha, Diana, eu também já senti isso várias vezes. Eu achei estranho, eu achava que eu era a única que tinha sentido isso. Mas ela também sentia a mesma coisa e descreveu. E era do mesmo jeito que eu senti. E é isso. Na minha família tem muitos relatos, por exemplo, de luzes. A minha avó paterna, meu pai conta que ela morava na roça e ela saía de casa para ir ao banheiro de madrugada, porque não tinha banheiro dentro de casa, e ela ia de madrugada no banheiro. E uma vez ela indo ao banheiro, que ficava do lado exterior da casa, ela disse para todo mundo, para a família, que ela avistou uma luz no céu, que desceu essa luz e ficou perto dela e acompanhou. O filho dela, o meu tio, também relatou a mesma coisa, sobre uma luz que ele estava num caminhão, estava naquela parte de trás, eu não sei como é o nome, aquela parte de trás do caminhão que é toda aberta, deitado lá, e o caminhão em movimento, e ele lá pegando carona com um amigo, um conhecido dele, ele me contou isso. E na estrada, à noite, escuro,
E ele disse que viu como uma estrela bem alta, o céu estava claro, e essa é como se fosse a estrela estivesse descendo, e ela cresceu absurdamente, e uma luz em forma de bola que ficou acima dele no caminhão, e ele ficou totalmente assustado, não levantou, claro, o carro estava em movimento, o caminhão, ele ficou deitado, continuou deitado, e a luz ficou acima do caminhão, e andou na mesma velocidade acima dele, e foi até um bom trecho da estrada por aí. Ele me contou isso, né? Então, assim, minha avó era extremamente religiosa, católica, e esse tio também não tinha por que mentir. E eu também tive uma experiência com luz. Eu estava em casa com minha mãe, era noite, eu estava com ela assistindo TV. Naquela época nós tínhamos um cachorro, um poodle, e ele estava na sala com a gente, só que de costa para nós. Ele estava na porta, olhando pro portão e de costa para mim, para minha mãe, e sentadinho, assim, no chão, sentado, né, sentado, deitado, tava com as duas patinhas, né, deitado, só que levantadinho, não era deitado de lado, entende? E ele olhando lá para fora, de noite. E eu com minha mãe lá dentro, assistindo TV, de repente eu vi um clarão acima da minha cabeça, só que abaixo do forro da casa, e foi tipo uma bola mesmo, uma luz, uma bola. E ela cresceu absurdamente, que tomou conta da sala inteira, tipo um plasma. Ela como se fosse estivesse implodindo, assim, ela tivesse inchado nela, e aquela luz branca, e abraçou a sala inteira por cima, assim, abaixo do forro, mas ela estava dentro da sala. É como se fosse um plasma de energia, e ela deu assim um barulho como se fosse um ronco. Eu não fiquei com medo. Eu olhei pra cima, vi aquela coisa toda, foi muito rápido. E o meu cachorro que estava atrás, estava de costa pra mim, estava na minha frente, estava de costa pra mim, ele virou de uma vez em pé. Ele estava deitadinho, sentado, e virou de uma vez em pé, foi pra cima de onde eu estava, né? Pulou, começou a latir, subiu em cima do sofá e olhou para onde estava a luz, onde aconteceu o fenômeno daquela luz, e latiu muito, muito, muito. Não foi comigo que ele se assustou, porque eu não me assustei com a luz, eu não fiquei com medo, eu não esbocei nenhuma reação, fiquei quieta olhando para cima, e passou rápido essa luz. E ele começou a latir onde aconteceu, onde se originou essa luz, só que ele não latia com medo, nem rosnando, ele latia como se estivesse brincando, olhando para cima, para o forro, e latia e pulava no sofá como se estivesse brincando, se estivesse alegre. Aí a minha mãe, sentada do meu lado no sofá, ela olhou pro cachorro e olhou para mim e falou assim: o que esse cachorro tem? Eu fiquei tipo gaguejando. Mãe, a senhora não viu? E ela viu o quê? Sabe, quando ela falou isso, eu imaginei muita coisa, tipo, será que eu imaginei coisa? Será que eu tô doida? Mas pelo fato do cachorro ter visto, ter pulado no sofá e ter feito aquela reação, eu pensei, então o cachorro viu também. E eu expliquei pra ela: mãe, a luz. E ela: que luz? Eu fui pra fora da casa para ver se tinha alguma coisa no telhado, mas não era a luz de fora, era a luz de dentro da casa. E o cachorro foi atrás, pulando, correndo, latindo. Ele estava quieto, olhando para fora. Então não precisava fazer isso, sabe? E eu procurei o que tinha acontecido, eu não encontrei nada que pudesse explicar aquilo. Então era uma bola de luz que estava dentro da minha casa, acima da minha cabeça, abaixo um pouco do forro da casa, que deu tipo uma implosão e clareou a sala inteira, e ela cresceu e espalhou-se pela sala, parecendo um plasma de energia, assim, ela é muito branca, e fez um som, assim, um ronco, meio de, não é trovão, era um ronco grave também. Enfim, eu não sei o que é, eu gostaria que alguém me explicasse, se alguém tivesse uma ideia do que foi aquilo, eu agradeceria, porque eu não sei, não faço ideia. Obrigada, gente. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas. Meu nome é Gabriela. Eu sou de São Paulo e eu tenho alguns relatos para contar. Esses relatos não aconteceram comigo, mas aconteceram com pessoas bem próximas a mim e em algumas ocasiões eu estava com essas pessoas. Então vamos lá. No primeiro relato, tenho que contextualizar assim, que aconteceu no ano 2000, 2001, né? Pouco tempo depois da morte do meu pai. O meu pai, ele era o filho mais velho da minha avó. E pela minha avó ter tido ele muito jovem, ela tinha 15 anos quando ele nasceu, e ele é o filho mais velho, depois ela teve mais 5 filhos. Então ele sempre foi muito prestativo com ela, ele sempre ajudou ela a fazer muitas coisas, né? Tudo trabalho de casa, né? Sei lá, tudo que ela pedia, ele sempre
atendia assim prontamente, sabe? Eles tinham um relacionamento muito bacana, né? Enfim, meu pai morreu em decorrência de uso de drogas, infelizmente, e já fazia algum tempo, né, que ele tinha falecido. Minha avó se mudou para o interior com a minha tia mais velha e o meu primo, né, que era o filho dessa minha tia. Na época, meu primo tinha um aninho, dois, ele era bem pequeno, né? Enfim, eu fui pro interior porque minha avó tinha feito uma cirurgia no intestino, porque ela sempre teve problemas de intestino. E assim, só para contextualizar, né? Minha tia morava num apartamento onde tinha um móvel, que acho que muitas pessoas vão saber do que eu tô falando. É um móvel que era um bar. Assim, você comprava esse móvel, o montador ia montar na sua casa. Ele tinha um espelho bem grande, luzes assim, e tinha várias prateleiras para você colocar sua bebida, tal. Tinha lugar para colocar copo, taça. No caso da minha tia, ela não tinha bebida, ela colocava muitas taças ali naquele bar. Mas eram muitas taças de cristal, né? Taças, copos, tudo de cristal que ela tinha, que era mais bonito. Ela colocava ali, então eram acho que 3 prateleiras bem cheias desses cristais, né? Dessas taças. E eu passava ali com o meu primo, todo dia, toda hora, porque era no caminho para a cozinha que ela tinha colocado esse móvel, né? E eu lembro de ter uma sensação muito estranha toda vez que eu olhava para esse móvel, toda vez que eu olhava para aquele espelho, parecia que tinha alguma coisa aqui me falando que não era para ficar ali, sabe? Era muito esquisito essa sensação. E o meu primo também, brincando, né? Pequenininho, brincando, tava toda hora ali na frente. E eu, toda hora que eu via na frente desse móvel, eu tirava ele dali. Porque eu achava, tinha essa sensação nítida, tinha alguma coisa me avisando que não era pra ficar ali. Enfim, aí um dia a gente tava dormindo, era tipo umas 7 da manhã, né? Todo mundo dormindo tranquilamente, um silêncio, né? E de repente a gente acordado com um estrondo, assim, um barulho muito forte de vidro quebrando. Muito vidro quebrando, e quebrando assim, sabe? Foi um barulho muito forte mesmo. E aí fomos ver na sala, uma das prateleiras tinha se quebrado nesse móvel e todos os copos tinham caído quebrado. Todos, não ficou um inteiro. Aí a minha tia falou: Olha, gente, vocês fiquem aqui no quarto, pra mim e pra minha avó, né? Que eu vou lá limpar, porque tem muito vidro e se alguém passar ali e estiver descalço, vai se cortar. Então eu fiquei num quarto, a minha avó no outro. 5 minutos depois, a minha avó me grita, me chama, assustada: Gabi! Gabi, vem aqui! Gabi, vem aqui! Eu fui. Aí ela falou pra mim: Gabi, seu pai acabou de sair daqui do quarto. Eu falei: Não, vó, não é possível. Como assim? Me assustei, né? Não, Gabi, ele acabou de sair daqui. Eu falei: Tá, vó, mas o que aconteceu? Não, foi o seguinte: depois que a sua tia saiu daqui, eu voltei a dormir, né? Fechei os olhos. No que eu fechei os olhos, ele entrou pelo quarto, pela porta. Abriu a porta e entrou, e ele tava com a mão toda ensanguentada, toda cortada, as 2 mãos e os 2 braços. E ela falou que ficou olhando pra ele assim, né? Ele tava todo de branco. Ela falou assim, ele tava tão bonito, todo de branco, mas chorando e assustado, com as mãos e os braços cortados. E eu perguntei pra ele, né? O que aconteceu, filho? Ela falou que ele disse pra ela: Mãe, desculpa, mas eu não consegui segurar. Segurar o quê, filho? As prateleiras, mãe, de vidro. A Gabi e o primo dela toda hora passavam ali na frente e eu segurando aquela prateleira porque ia cair em cima deles. Então, para eles não se machucarem, eu tava lá segurando. Só que, mãe, hoje eu não tive força para segurar e aí caiu e quebraram os vidros todos. Desculpa, desculpa. Falou que ele chorava assim, ele ajoelhou do lado dela pedindo desculpa. E ela falava: Não, filho, tudo bem, ninguém se machucou, tá tudo certo, né? Aí falou que ele ficou ainda um pouco lá com ela, depois ele olhou assim e falou: Olha, mãe, eu tenho que ir agora, que eu tenho que me cuidar, né? Fazer curativo nos meus braços e tal. Mas depois eu volto pra conversar com você, depois a gente se fala. Falou que ele deu um beijo nela e saiu pelo quarto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí que ela falou que ela
parecia que ela tinha voltado a dormir assim, por um segundo, abriu os olhos e me chamou, né? Então, esse foi o primeiro relato. Agora, o segundo aconteceu com a minha irmã mais nova. Também contextualizando, tá? Isso aconteceu em 2003, 2004. Minha irmã era adolescente, né? E essa era uma época em que a minha mãe ficava muito internada por conta de problemas de respiração, né? Depois a gente veio a descobrir que ela tinha asma grave. Mas até ela ser diagnosticada, demorou muito tempo. Nenhum médico descobriu o que ela tinha. Então ela passava, sei lá, uma vez a cada 2 meses ela estava internada, porque não conseguia respirar, a oxigenação muito, muito baixa, né? Então ela estava sempre internada e ela sempre fazia muitas amizades. Mas uma amizade em específico que ela fez foi com a dona Margarida. Essa dona Margarida virou tipo a melhor amiga da minha mãe. A minha mãe só falava da dona Margarida e assim, até depois dela sair, elas ficaram acho que 2, 3 semanas internadas no mesmo quarto, né, no hospital. E mesmo depois da minha mãe sair do hospital, ainda falava muito da dona Margarida, ligava pra ela, ligava pra filha, enfim. Tinha um relacionamento muito bacana. Só que depois de um tempo, né, a minha mãe, com a vida corrida que ela tinha, trabalhava, cuidava de casa, enfim, foi meio que deixando de lado. A dona Margarida também não ligava mais muito, até que cessaram a comunicação, assim, não se ligavam mais. E aí teve um dia que a minha irmã a gente estava assistindo televisão, assistindo algum filme, alguma coisa, eu do lado dela, e ela solta um grito, muito assustado, né? E eu perguntei o que aconteceu, né? E ela, não, é que eu vi ali, porque assim, no apartamento que a gente morava, era um apartamento bem pequeno. Então a gente tinha o sofá, né, na sala, o sofá, televisão na frente, e pro lado direito do sofá a gente tinha um corredor que dava pros quartos e pro banheiro. No fim do corredor tinha o quarto da minha mãe. A minha mãe, na época, ela tinha uma televisão pequena que ficava num suporte, né, de ferro. E nesse suporte, o marido dela pendurava muitas roupas, muitos ternos, camisas ali, né? Tinha sempre roupa pendurada. E o que aconteceu foi o seguinte: a minha irmã estava ali naquela tendo a visão ali do corredor, né, parcial. Alguém abriu a porta do quarto, não sei dizer quem foi, se foi o pai dela ou se foi a minha mãe, e ela viu uma pessoa ali, né, onde ficariam as roupas, uma pessoa que ela descreveu depois com uma camisola de hospital, uma faço que parecia uma máscara no rosto, assim, né, alguma coisa, e com as mãos amarradas para cima da cabeça. E a gente perguntando, mas quem que era? Era homem, era mulher, era jovem, era mais velho, era o quê? Ela falou que ela parecia uma mulher mais velha. Enfim, passou algum tempo, minha irmã não viu mais nada ali, depois disso, né? Não teve mais nenhuma visão, assim. Vida que segue. Até que um dia, meses depois disso acontecer, a minha mãe resolveu ligar para tal da dona Margarida, que estava com saudade dela, fazia tempo que não se conversavam e tal. E, para nossa surpresa, infelizmente a dona Margarida tinha falecido, né? Minha mãe conversou muito com a filha dela, tal, ficaram, sei lá, mais de 1 hora no telefone. E ela contou que a dona Margarida sofreu muito nos últimos meses de vida, que ela ficou internada na UTI do hospital e que nos últimos dias de vida dela, em que ela estava na UTI, ela estava entubada, né? E por algum motivo que eu não vou saber explicar agora, com as 2 mãos amarradas acima da cabeça. Então aquela visão que a minha irmã teve foi da dona Margarida, que provavelmente veio dar seu último adeus para minha mãe, né? Infelizmente. Então é isso, Zucas. Eu fico por aqui com os meus relatos e até uma próxima. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zucas, e oi, pessoal do Relatos do Além. Eu me chamo Laísa, tenho 25 anos e hoje eu vou relatar uma experiência que minha mãe passou quando ela tinha uns 7, 8 anos de idade. Antes de começar a falar sobre a experiência que minha mãe passou, eu gostaria de pedir que todo mundo ouvisse assim com atenção e acho que sem julgamentos, né? Esse é o que eu peço agora.
Enfim, não vou enrolar mais, eu vou iniciar o que a minha mãe me contou. A minha mãe, ela nasceu em 1976, em um município aqui do estado do Amazonas. E quando ela tinha mais ou menos uns 2, 3 anos, ela foi com os pais e com os irmãos para o interior do estado de Rondônia, uma espécie de vila, ela chamava de vila de mineração, né? Era uma vila de mineração. Meu avô, ele trabalhava com esses equipamentos pesados, trator e tudo mais. E nessa vila ficavam a família do meu avô, né, que era minha mãe, mais 7 irmãos, e outras famílias, né, com outras crianças e tudo mais. E era assim, bem remoto mesmo, não tinha, anos 80, né, não tinha eletricidade, não era bem remoto. Nossa, é um local bem difícil acesso. E essa história, eu creio que deva ter acontecido, né, por volta de 83 ou 84, né, porque minha mãe, ela tinha, acho que tinha uns 7 anos, né, por volta de uns 7 anos. E um dia ela foi brincar com os amigos, né, da mineração, e tinham quase todos eles a mesma idade. E eles brincavam em uma espécie de campo de futebol que ficava perto ali da vila. Então esse campo era muito grande e ela falava que possuía uma grama muito alta. Então os amigos dela deitavam nessa grama, um perto do outro, né, e eles ficavam brincando de apontar as nuvens, né, e falar é formado dessa nuvem, parece um cachorro, e isso tudo. E ela fala que o céu estava muito claro, estava claro, estava muito bonito, e teve uma hora que ela olhou para o céu, né, ela apontou para uma nuvem e viu uma nuvem muito, muito reta. E ela até chegou a comentar, né, aquela nuvem ali parece uma régua, né, um formato de muito, muito reto. Depois disso, minha mãe não lembra, quer dizer, ela lembra, né, tem uns flashes de memória, e os flashes que ela tem são o seguinte: ela lembra de já estar na frente de alguma coisa, ou seja, ela continuava lá, né, só que ela estava sozinha, e ela ficava na frente desse ser muito esquisito. Ela falava que ele era magro, ele era um pouquinho mais alto que ela, ou seja, eu não acho que ele seria tão grande, porque minha mãe era uma criança, e ele tinha uma pele meio cinza com verde. Ela falou que não era uma cor muito conseguia definir, só que ele tinha olhos muito grandes e 3 dedos compridos. E ela lembra de ouvir na mente dela ele falando com ela: não tenha medo, porque não vou lhe machucar. E ele estendeu os 3 dedos para minha mãe, e segundo ela não lembra como era a voz dele, né? Ela lembra que ele falava meio que na mente dela, e não abria a boca para falar no movimento. E ele meio que conversou com a minha mãe sobre várias coisas, mas ela realmente não lembra. Só que ela lembra que ele perguntava, né, o que ele queria, que ela queria fazer naquele exato momento. E minha mãe, assim, na sua inocência, né, ela respondeu que ela queria ver o fundo do rio. Porque lá perto da vila tinha, né, um rio, tinha um rio grande, e ela queria ver o que tinha lá embaixo, no fundo do rio. E esse ser, ele segurou a mão dela e pediu, né, tipo, ele segura a mão dela e eles caminham até o rio, e nisso se cria uma espécie de bolha em volta deles, que ela diz que subiu, né, com os dois, e dessa subida eles descem ao fundo do rio. E quando eles olham lá embaixo, dentro dessa bola de ar, minha mãe disse que ficou triste, porque lá no fundo do rio não tinha nada de especial, era realmente só areia, só tronco de árvore, galho seco, né? Os animais realmente, né, tipo jacaré, eles ficavam na superfície. Então, minha mãe, quando ela me contou esse relato, ela disse: se fosse hoje em dia, com certeza teria pedido, sei lá, o número da Mega Sena, pedido ouro, mas como era uma criança, ela realmente só lembra de pedir isso. E quando eles voltaram, né, para a superfície, essa coisa falou que de onde ele tinha vindo, né, falou que ele apontou para o céu, e disse que tinha mais outros deles por aqui, e que nem todos eram bons como ele.
E ela lembra que ele tocou na parte de cima da orelha dela, dos dois lados da cabeça, né? E falou que ele iria voltar, né? Mas que não era para ela contar isso para ninguém nunca, porque ninguém nunca iria acreditar nela. Então, assim, ela lembra de acordar depois, nesse campo, né? De volta, sozinha. Já estava escurecendo. E ela fala que depois disso ela lembra de passar muito mal de saúde. Então ela vivia vomitando, ela vivia muito doente. Tipo, ela ficou mais ou menos 1 ano muito mal. E assim, conta ela que, não sei se no mesmo dia, no mesmo período, passou uma coisa sobrevoando essa vila, né? Tipo, uma coisa que tinha um formato mais oval e que inclusive muita gente viu, inclusive minha tia, né, irmã dela, mais velha da minha mãe, viu que passou uma luz muito forte, né? Uma coisa muito forte, uma luz um objeto muito luminoso. Eu sei que minha mãe demorou anos para contar essa história que aconteceu com ela, porque, enfim, é uma história realmente muito estranha, né, para dizer o mínimo. E assim mesmo ela não lembra de muita coisa. Ela realmente lembra de ir até o rio e entrar debaixo do rio realmente e segurar a mão, ou sei lá o que, desse ser. E ela sempre frisou que eram 3 dedos. E assim, anos 80, minha mãe não tinha acesso a filmes, não tinha acesso a livros, e tipo, não tinha energia, eletricidade, não tinha nada. Então assim, ela veio entender que ela passou, né, pelo que a gente chama de contato de primeiro grau, não sei. Quando ela foi para São Paulo, ela tinha uns 16 anos, ela morou na capital de São Paulo e descobriu sobre esse universo ufológico, de OVNIs e tudo mais. E essa história ela veio, minha mãe me contou, porque eu mesma sou uma pessoa que sempre fui muito interessada em ufologia. Eu sempre tive muitos sonhos, né, muito recorrentes com invasões realmente alienígenas. Eu sonhava com objetos brilhosos no céu. Isso sempre me aterrorizou muito. Então eu falava, né, pra minha mãe que eu tinha muito medo, mas sempre fui muito curiosa. Sempre perguntei pra ela: mãe, a senhora já passou por alguma coisa? A senhora sabe de alguma coisa? Porque eu sei que a senhora viveu, né, sua infância ali em uma área que é remota, uma área de campo. A gente sabe que tem muitos relatos, né, muitos episódios de avistamento de objetos não identificados. Em anos 80, acho que tinha um auge, né, de relatos de objetos não identificados. Mas essa é basicamente a história. A minha mãe, ela passou por muita coisa, ela tem muitas experiências fantasmagóricas, por assim dizer. Ela tem, né, poderia contar outras milhares de histórias, mas essa é a que mais foi grudada na minha mente quando ela me contou pela primeira vez. E eu nunca mais esqueci. Tem acho que mais de 10 anos que ela me conta essa história. E é uma coisa que fica ali entre eu e ela. Eu contei para outras pessoas, mas sempre com receio, né, de alguém falar: um sonho, sua mãe, né, imaginou tudo isso. Mas que para ela realmente foi um evento real, de um ser meio, sei lá, cinza, esverdeado, com um olho grande e 3 dedos, que falou para ela que ele estava ali, não só ele como outros seres, e que eles iriam voltar, que já estavam aqui. E enfim, é isso, né? Queria agradecer a oportunidade de poder mandar o relato e também perguntar para as pessoas se elas têm relatos parecidos com esses, sobre essas características que eu citei, porque eu sempre fiquei muito curiosa em saber se outras pessoas também tinham relatos parecidos, né? Eu sei que tem muitos, mas que sejam especificamente iguais a esse que minha mãe disse que teve contato. Mas é isso, quero agradecer de novo e um beijo. Até a próxima. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out.
Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Nossa senhora, tá o quê? Tá amarrado. Muito bom, hein? Galera, chegando ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado a todo mundo que participou e você que ouviu até aqui. Valeu demais. Gente, vou ser bem rapidinho dessa vez. Entra lá no nosso grupo. O nosso grupo tá bombando, várias histórias incríveis. Além de ter acesso à pasta mais sinistra da podosfera brasileira, que é a nossa pasta secreta, contando todos os relatos que você ainda vai ver aqui no programa. Então, você sabe, para participar é muito fácil, www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto e sem acento, ou clica aqui no link da descrição. E também, para você mandar um relato para mim, é muito fácil, tem o telefone aí na descrição também, mas se você quiser anotar, escreve aí +1 647 830 0422. É bom lembrar, para você que está chegando agora, +1 é o código de fora do Brasil, tá? Do Canadá, onde eu moro. Então, quer mandar? Adiciona aí no seu WhatsApp, conversa comigo. Se tiver coisa legal para conversar, a gente tá sempre aberto, né? A conversa boa, tá? E aí você manda um oi lá para mim, fala como é que eu faço para mandar o relato. E eu vou te mandar um áudiozinho e um resuminho, assim, bem simples, tá? Pra você saber. Eu sempre falo lá que você pode gravar do carro, mas muita gente quando eu falo que pode gravar do carro, galera, é do carro parado, né? No estacionamento, né? Fechadinho ali. Não no meio da Paulista, né, gente? Pelo amor de Deus. Tenta o máximo possível gravar de um lugar sem muito barulho. Eu sei que às vezes acontece, né? Um cachorro vai latir, o cara empinando a moto na rua, mas tenta sempre diminuir bastante, tá? Pra gente. Gente, quem puder também dá força pra gente lá no Instagram. A gente tá precisando aumentar nossos números. Adiciona aí a página Relatos do Além, obviamente, é @Relatos do Além, muito fácil. E a gente tá postando quase todo dia novos vídeos, né? O nosso amigo Alê, lá do Além da Imaginação, antigo Serial Cat, tá mandando muito bem nos vídeos. E nosso amigo Murilo também, que tá fazendo vários vídeos legais de casos ufológicos, tá muito legal. Então dá essa força pra gente, vai? É isso, vou ficando por aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.